estar com minha esposa. O Flávio. Eu sou o Renatinho, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com Cavaco. Um, dois, três. A música, que bom termos nos encontrado. A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado. Foi bom pra você, melhor para mim. A nossa parceria carece de não ser fim. Se tem tudo a ver, deixamos assim. O nosso caso é exceção, é sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Bate-Papo com o Cavaco. O nosso convidado de hoje é meu parceiro, meu irmão, Rafael Rodrigues, nosso Rafinha. Ô, Rafinha, dá um salve pra galera aí. Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da minha história, da minha vida, do lado de uma pessoa que já conhece, que sabe tudo, né? Hoje vai ser bem fácil, vai ser jogar em casa. Demorou, Rafinha. Ô, Rafinha, e aqui o lance do Bate-Papo com o Cavaco é bem esse mesmo, é conhecer um pouco da vida dos artistas e tal, saber um pouco da trajetória, de como começou. Eu acho que seria bacana a gente começar por aí também. Você falar um pouquinho de como foi seu primeiro contato com a música, onde tudo começou, Rafinha. Esse que é o grande lance. Ô Renato, em tese o programa ser seu aqui, gente, eu não vou puxar o saco do Renato não, mas assim, ao longo da minha caminhada vocês vão ver que tem o Renato na minha história na música, mas eu vou um pouquinho mais para trás, lá quando eu tinha meus 9 anos de idade. O Geraldo Carvalho tinha um senhor chamado Jamilton, vivo hoje, e aí ele encanou que queria fazer um bloco, chama Bloco Samambaia, Renato, na época do carnaval de rua. Assim. Jamilton, Hoje ele tá na igreja hoje, não sei se continua na igreja, mas eu vi ele na igreja. E aí ele pegou e, vamos montar um bloco carnavalesco, na época tinha carnaval de rua, né? E aí, vamos montar um bloco de carnaval, e eu falei, e eu tava ali vendo aquela montagem daquele, antigamente eles montavam, quando era bloco, tinha que ter um abre-alas, né? Um abre-alas, e depois o pessoal vinha. E aí eu vendo aquela montagem daquele abre-alas, minha tia Tereza muito envolvida, também engajada, Terezinha, queria mandar um beijo pra ela, eu Zé Maria. E aí, Renato, eu peguei e vi toda aquela magia daquele carnaval, e eu consegui sair também na rua empurrando esse carro alegórico, né? O bloco chamava Bloco Samambaia, e nesse carro de abre-alas tinha várias samambaias, inclusive da minha tia Tereza. Lá ela foi Na varanda dela na tem várias até hoje, então é daí. É daí, Renato. E aí, a partir daí, eu vi, né? Fui naquele carnaval que era até na Avenida Saudade ainda, o desfile, cara. Era na Avenida Saudade. Sim, agora lá. E aí, a partir dali, já me deu, nossa, eu vi toda aquela magia, nós desfilando, depois eu vi as escolas, né, Renato? E aí foi quando eu falei, nossa, né? Sem contar que também, aos domingos, né? No fundo do quintal, minha tia, meu tio tem aquele vinilzinho, meu tio Paulo, que Deus o tenha, sempre ouvindo Jovelina, Fundo de Quintal, Leci Brandão, AGP, e foi quando eu falei, pô, a gente ouvia e se sentia feliz. Então acho que dali surgiu a minha vontade, né, meu gosto pela música, muito mais do samba, o pagode, né, Renato? Você tá falando da sua tia, Terezinha, do seu tio Paulo, que você tem, mas eu sei que tem um outro tio que faz parte dessa trajetória sua também, e faz parte da minha também, que é o Renato Mãozinha. Né? Saudoso Renato Mãozinha. O Renato, meu tio Mãozinha, ele já vem mais na questão da formação de rua, né? Que eu falo assim, de questão de grupo, né? Quando eu vi que eu poderia tocar pagode, foi através do meu tio Renato Mãozinha. Inclusive não foi nada programado, olha quem tá chegando aí, ó. Não foi nada programado. Não foi nada programado e Ó, E aí, o Bate-Papo tudo com o bem? Cavaco hoje está sendo aqui no Cristo Oi? Redentor. Tudo Tem bem? pessoas da nossa família que moram aqui perto. Aí, dá um oi lá, fala oi. Não foi nada organizado, viu? Tudo bem? É nóis, jogador, tamo junto. Nosso jogador, Isaac. Cumprimento o Isaac. É nóis. E aí, voltando a falar do Renato, é muito especial porque o Renato, ele, pra mim, na minha cabeça, assim, eu ouvi histórias que o meu avô, Renato, era artista da música, meu avô fazia muita serenata, né? Meu avô tocava Folha de Reis. E aí, como eu não conhecia meu avô,
a imagem do artista da família era o Renato. Eu tinha o Renato Mãozinha, conhecido como Renato Mãozinha, porque ele tinha um grupo, eu fiquei sabendo que ele era um dos fundadores do grupo Sorriso Negro, um grupo em Ribeirão Preto, e ele ensaiava na casa da minha tia, com o grupo Sorriso Negro, depois que nasceu por acaso, e entre outros. E foi dali que eu comecei a ter meu primeiro contato com o instrumento de samba. Não com a música, mas com o instrumento foi a partir dali. E vendo ele tocar, vendo aquela magia que eles faziam, a alegria deles, né, em estar tocando. E aí eu vi que no final de semana ele saía para se arrumar para ir tocar, depois via com as histórias, né? E foi daí que eu falei, nossa, que bacana, como que é esse mundo. Inclusive o primeiro show que eu fui samba foi no Agreste, ele que me levou, tinha 3 anos de idade. Minha mãe é muito segura de mim, não, você quer ir mesmo, tal. Eu arrumado, né? Falou assim, não, mas você quer ir mesmo, tal, você não é obrigado a ir. Eu falei, não, eu quero ir. Mas assim, se eu sou músico hoje, eu devo a esse cara que chama Renato Mãozinha, que foi o que me ingressou aí e me deu... Renato, foi um espelho. Renato era querido por todo mundo no samba. Onde você vai, a galera das antigas, da nossa geração também, todo mundo reconhece Renato Mãozinha, né? Era o papo reto, né, Renato? Personalidade, né? Era o papo né? reto. Ele não gostava de uma parada, ele te falava. Sim. Eu não sabia que o Renato, não lembrava, pelo menos que o Renato tinha feito parte do Sorriso Negro. As histórias que eu lembro do Renato é tocando com o grupo do Juninho, com Aqui Tem Samba. Que era Aqui da Samba. Aqui da Samba, era Aqui da Samba, depois virou Aqui Tem Samba. Inclusive, Renato, eu descobri isso num podcast. Lembra que o seu irmão tinha um podcast? Nacional Podcast. Exatamente. Sim. E aí ele foi entrevistar o Ari, e ele me convidou para entrevistar o Ari. Eu fiquei muito emocionado naquele momento, não acreditava, e aí, falando com o Ari sobre isso, o Ari falou, não, Rafael, Mãozinha foi o fundador do Sorriso Negro. Caraca. Eu sabia que ele tinha tocado no Sorriso Negro, isso eu sabia. Mas que ele foi um dos caras que fundou o Sorriso Negro, foi o Ari que falou, né, Renato? Então, sim, assim, nossa, eu tô falando uma coisa que o Ari, um dos principais cantores do Sorriso Negro, falou. Então, assim, e de lá pra cá, só alegria, aí vem, enfim. Mas e o Aqui Tem Samba? Você chegou a ser road mesmo do Aqui Tem Samba ou não? Renato, eu fui o rogue do Aqui resenha. Tem... Não, eu fui o rogue do Aqui Tem Samba. Mas antes do Aqui Tem Samba, Renato, eu queria ir um pouquinho mais para trás ali, porque o Aqui Tem Samba não foi o grupo que me projetou, né? O Aqui Tem Samba, para mim, foi um grupo dos que eu toquei na época, era o grupo que estava mais em ascensão, que tinha mais lugares para tocar. Só que a minha escola veio muito antes. Se você quiser, se eu puder falar da minha escola, que não tem como já te falar, Renato. Tem um grupo chamado Pura Sedução. Não, mas peraí. Não vai falar dele? Vamos falar, vamos chegar aí. Mas olha, antes de falar do Pura Sedução, tá bom. Eu lembro de você no palestra. Itália. Né? Palestra Itália. E aí eu lembro que na época você devia ter uns 14 anos de idade. 14 anos de idade. Você usava umas trancinhas com as bolinhas na ponta. E aí nessa época eu tocava num grupo que chamava Eterno Samba. Olha como que a história se cruza, mano. E aí é o seguinte, eu vi o Rafael ali junto com a galera do Aqui Tem Samba. E aí ele dançava muito. Dancinha, pai dançava. E a gente tava precisando de um percussionista. E eu sabia que você era capoeirista. Eu já tinha te visto já em algum rolê da capoeira. Eu falei, mano, o cara dança bem. O cara joga capoeira. É certeza que esse cara toca bem percussão. Então acho que começa, na verdade, o encontro musical nosso no Eterno Samba. No Eterno Samba. Né? Foi quando começou o nosso encontro musical. Mas então, ó, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua passagem, busca na memória. Esse cara tem que ser corte, hein? Mas eu falo como que diz meu primo Daniel, né? Eu falo só as vitórias ou falo também as derrotas? Eu falo como foi o primeiro show, né, no Eterno Samba, você como percussionista. Então vamos lá, Renato, vamos lá. Ó, o que acontece é o seguinte, e você tem culpa sua também, né? Tem culpa sua. Eu lembro, Renato, que realmente vocês estavam precisando de um percussionista e eu já via você. Como eu estava comentando essa semana, eu via você que eu morava no Paiva, eu morava no Jardim Carvalho, mudei pro Paiva, e todo dia eu pegava ônibus, fui pra escola, passava no Espírito Santo, e eu via calça de capoeira, vermelha, preta e amarela, né? Eu olhava e via você. E aí tinha dias que eu voltava da escola, eu via na própria Espírito Santo mesmo o pessoal ensaiando ali, que era o Adamo, o Álamo, enfim. E aí eu conheci uma prima sua, a Tamires. Sim, a Tamires. E nesse meio tempo foi quando
Aí você estava precisando de um percussionista e você falou, é ele. Você até hoje me perguntou, você toca pagode? Eu falei, não, mas eu toco capoeira. Você falou assim, não, então beleza, você toca pagode. Eu falei, ah, mano, beleza. Mas era Eterno Samba. Sim, era Eterno Samba, exato. Por Pura Sintonia já tinha. Pura Sedução veio depois. Eles já tinham, mas a gente não tocava. Mas eu via eles, enfim. E aí você, não, você já toca e tudo mais, né? E naquela época, Renato, você ser músico, ser pagodeiro, quer queira ou não, na escola, e a pessoa, vou tocar, era um puta de um status. Eu falei, não, e eu, né, como diz o meu, né, pulou na bala, eu falei, pô, eu sou o cara. Beleza, Renato, eu fui lá, fui na sua casa, você lembra disso? Passou um toque de instrumento e tal, do tantã, né? Era o que tava faltando. Eu falei, não, eu sou o cara. Só que o grupo, já o Eterno Samba, já tava numa caminhada legal. Tinha os ensaios break. Exatamente, tinha os shows também. No ensaio, no ensaio eu já fui, tipo assim, ponto menos, né, mano? Porque eu tava tendo um lugar de um cara que sabia tocar, que era o Carlinhos na época, Carlinhos. né? Hoje é um percussionista ótimo, né? Um abraço, Carlinhos. Enfim, já veio com uma responsabilidade grande, eu não sabia da responsabilidade. Mas você falou que eu era o cara, mano. Foi culpa sua também. Enfim, aí a gente ensaiou. Chegamos no primeiro show, né, Renato? Chegando no primeiro show, eu coloquei uma beca mais ou menos dessa daqui, né? Pra tocar na Apoteose na época, né? Apoteose, chegamos naquele show lá, palco, eu meti a cara assim, o pessoal chegando, a gente foi passar o som lá, passamos o som. Aí daqui a pouco a gente tocou, né, Renato? Infelizmente, por felicidade e infelicidade, a gente tocou 3 músicas, né? Enfim, aí passou isso daí, beleza. Aí os caras foram, não, beleza, vamos ensaiar mais. E aí no final de semana tinha 3 shows, mano. 3 shows no final de semana. E eu na escola falando todo mundo, pô, vou tocar e tal, vou tocar. Na quinta-feira, eu recebo a triste mensagem. Foi demitido? Eu não lembrava essa parte, não. Não lembra, Renato? Eu queria que você contasse pra falar que você arregaçou com o nosso, Essa parte, nosso show no, essa no, parte no aí, palestra. essa parte pula. E aí, enfim, né, não executei bem meu trabalho no Palestra Itália. E aí na semana a gente teve um ensaio normalmente, e na semana desse ensaio ia ter 3 shows, mano. Inclusive era 10 horas de samba, do Ari, na Botafogo, aí tinha festa também. Eu sei que na quinta-feira o pessoal me ligou, porque tinha até telefone, ligou na minha casa, e aí veio o Danilão que tocava pandeiro. Oh, então, o grupo é uma empresa, e quando não funcionar. Resumindo, Renato, ele me tirou do grupo, cara. E eu fui ter propaganda pra família inteira, pra todo mundo que eu ia tocar nesses eventos. Eu acabei saindo do grupo, chorei muito. E aí onde que eu falo que entrou amigo? E você, com toda a sua sensibilidade, você ainda... A gente se encontrou, não sei se você vai lembrar, mas você veio e falou, Rafa, você não tocou nada, você não fez o trampo legal, errou. Mas eu acho que os caras deviam ter falado pra você antes ou naquele momento. Eles esperou chegar a hora do show pra poder tirar você do grupo. Eu fui contra, ou não sei se acho que você foi contra e tudo mais, mas enfim, aconteceu. E eu acho que foi dali que eu vi, pô, aquele cara é diferente Eu não lembro. Parte, eu lembro. Você falou que era contra, que os caras deveriam, tipo, quer me tirar. Então não deveria nem me colocado no grupo, teve feito um teste comigo e tal, mas o cara me colocou no grupo, depois me tirou, sabendo das minhas limitações. Mas foi dali que eu nós só encaminhou. sei que a gente foi parar no Pura Sedução. No Pura Sedução. Que aí a gente saiu, acho que não foi no mesmo momento. Não, né? eu saí primeiro, né? Depois, e depois eu voltei pro grupo, Renato, pro Eterno Samba ainda, mano. Depois eu voltei pro Eterno Samba, aí você tinha saído. E o Reginaldo, ele entrou, você tinha saído. Sim. E aí eu pra cantar, eu voltei pro grupo tocando, se eu não me engano, eu voltei a tocar tantão de novo no grupo, mesmo de todas. E aí a gente passou por Pura Sedução. Pura Sedução, conheci o Adam, a Lúcia. Pura Sedução que tem o maior carinho, Renato, porque foi a partir dali que a gente, que eu comecei a me entender como pagodeiro, né? Porque tinha todo o carinho da tia Lúcia, do seu Augusto, todo o cuidado com a gente, mano. E eu acho que ali que nossos laços foram realmente... O que mais marcou você no grupo Pura Sedução? A situação, assim, fala, nossa, essa situação no Pura Sedução aqui é inesquecível. Renato, eu vou contar um fato aqui. Eu não sei se eu posso falar os nomes, mas muito... Uma vez a gente foi tocar a gente tava tocando no bar ali na rua, ali na Rio Maroni. Não esqueci o nome do dono do bar. Mas a gente tava tocando lá, a gente chegou 2 horas da tarde pra tocar nesse bar. E aí a gente tocava das 2 até em diante. E aí
chegou um rapaz lá, que era vamos dizer, um empresário, dizendo que estava com um evento lá em Cravinhos. Você lembra disso? E o grupo de Cravinhos deixou ele na mão. E perguntou se a gente não podia cobrir o grupo de Cravinhos. Só que a gente tava, tipo assim, desde as 2 da tarde, tocando pagode, a gente foi de bermuda, chinelo. E ele chegou pra gente dizendo que era um barzinho comum, igual onde a gente estava, Eu lembro. pra gente ir à vontade. Estava de bermuda, camisa cavada, a maioria. E nós, molecão, querendo tocar, ele chegou de caminhonetona, vamos nessa. Eu falei com a Lúcia, não, vamos nessa. Daqui a pouco um montou na caminhonete dele, outro na Brasília do São Augusto, né? Augusto, Brasília. Fomos pra Cravinhos. Chegamos lá em Cravinhos, Renato, era um lugar mais top da cidade no momento, mano, que era o Voraz. Voraz de skate. De skate ali na Marginal. Beleza, Renato, chegamos lá, tirando a vergonha da que a gente tá todo daquele jeito lá, tudo bonito e tudo mais. Lembra até hoje também, Renato, que uma moça falou pra mim assim, uma senhora, dançando lá e tal, mas ela falou assim, ó, a gente acabou o trabalho, falou, ó, você toca muito, você é sorridente, eu sempre fui sorridente, né? Eu sempre liguei o pessoal lá, né? Ela disse, você toca muito. Só quando você vier tocar, não vem de chinelo, não. Não vem de chinelo, não. Só que ela não sabia como que a gente estava naquele... Qual era o contexto, exatamente. Né? Sim. Aí eu falei, não, beleza, muito obrigado. Mas não ficou aí o pior, Renato. O pior não ficou por aí. O pior é que é o seguinte, a gente montando o som aqui e ali, daqui a pouco, vamos embora. E para ir embora, Renato? Eu lembro bem desse dia. Frio que eu passei, moço. Para ir embora, como o seu Augusto, não, cheio de Peru, de Brasília, os meninos trabalhavam, a gente, como era no sábado, a gente não trabalhava, ela foi na frente, e o cara que ficou de levar a gente, que era o que levou pro samba, e ficou de trazer a gente, sumiu. Exatamente sumiu. Falou, ó, você pega um ônibus aí. Só que era 2 da manhã. E o próximo ônibus, Renato, 6 horas da manhã, cara. Você lembra disso, Renato? Eu lembro que em Ribeirão tava calor pra caramba, a gente tava de bermuda, a maioria camisa. Eu tava de camisa cavalo. Camisa casada. E lá um frio na beira da pista, e na madrugada esfriou mais ainda, e a gente esperando dar esse horário do ônibus vir, eu lembro. Renato, a gente lembra, a gente ficou um perto do outro, a gente se juntou um no outro pra passar aquele frio. Você, Danilo, o Foca também já tava. O Thiago, Foca. Acho que ficou nós 4, né? E eu não sei se ficou o Adam ou o Alan, não lembro um dos dois. Eu acho que um dos dois acho que ficou, não lembro qual dos dois ficou. Eu sei, Renato, que isso aí me marcou e muito, cara. Eu não esqueço onde que eu conto esse fato. Passamos um frio lascado, Renato. Ainda tivemos que parar num lugar pra poder, enfim, mano. Mas foi como. Você lembrou da Brasília do São Augusto, hein? Aí, Renato, aquela Brasília lá. Aquela Brasília, né? Com instrumento, com... Renato, e é que eu falo questão afetiva, né, mano? O Pura Sedução me marca muito a questão disso, como eles nos abraçavam, cara. Minha mãe foi até com ciúmes, porque eu saía de casa na quinta-feira e voltava na segunda-feira depois da aula, Renato. E ela ficou com ciúmes porque eu ficava muito na casa da tia Lúcia, depois então eu dormia na sua casa. Um abraço pra assim, Dona Lúcia, nossa primeira empresária, Dona Lúcia. E de verdade, Renato, foi empresária de verdade, aquela que puxava a orelha, pedia nota de escola, aquela pessoa que não deixava a gente desviar, era horário, depois ia pra casa, empresária de verdade, Renato. Ô tia Lúcia, um beijo no seu coração aí, seu Augusto também. Rafinha, e aí, como é que foi a sequência dessa caminhada? Porque a Pura Sedução parou, né? Parou, Renato. E aí o Pura Sedução parando, e aí foi quando eu comecei a ser holding no Palestra Itália. No Palestra eu comecei a ser com o Aqui Tem Samba, meu tio tocava no Aqui Tem Samba, o Renato Mãozinho tocava no Aqui Tem Samba. E aí eu comecei, na verdade, para entrar de graça nos eventos, eu comecei a carregar instrumento dos caras, montar som pros caras. Só que foi sofrido também, viu, Renato? Sofrido. Mas acontecia isso. E aí numa dessas, como eu tava junto, aí o Aqui Tem Samba, sempre com os vocalistas e que também quem entrava e saíam, numa dessas saiu e sobrou o instrumento surdo. E aí como o Pura Sedução tava meio que a Dona Lúcia já, o Adamo casou, o Adamo também, ia dar uma parada, eu migrei pro Aqui Tem Samba, que foi o grupo assim que eu mais viajei na região. Foi o grupo que eu andei bastante, viu, Renato? Eu andei bastante com o Aqui Tem Samba e tentei gravar, a gente gravou um CD e aí eu entrei para o Aqui Tem Samba e foi quando eu comecei eu vou dizer assim, não, eu posso dizer, apareci bastante aqui em Ribeirão Preto e aí foi um pouquinho mais sério ali a caminhada, né, Renato? Eu entendia que ali eu me via no Pura Sedução, como a gente era criança, a gente só queria tocar, aparecer.
Mas aí quando eu fui pro Aqui Tem Samba, até pela base dos caras que tocavam lá, eu achei que a gente poderia fazer um sucesso, a gente ia viajar ao Brasil, comecei a sonhar. Mas é tudo difícil também, né, Renato? Lidar com pessoas é difícil. Não que os caras fossem difíceis, mas era um sonho só meu, talvez não do grupo inteiro, porque cada um tinha as suas vidas, né? Os caras um pouco mais velhos. Mas assim, foi a minha puta escola, mano. Mandar um abraço pro Juninho, mandar um abraço também a gente tinha lá o Bigodão também, que era empresário da gente, a Rosemary. Tenho o maior carinho também por essa família, que é a família Cardoso também, que é a família que tem samba. Eu falando de samba, que na verdade não era falando de samba no começo, né? Não era falando de samba. Tem, né? Renato, é tudo nessa linhagem, né? O grupo Vem Que Tem foi uma reunião de 50 mil amigos, né, Renato? A gente tocava tudo junto, e aí a gente tinha muita gente tocando, e daqui a pouco começou a ficar quem mais queria, quem mais estava em todos os lugares. E aí, quando a gente resolveu mesmo formar um grupo, foi até quando... Vou até falar o nome do Maico. O Maico. Tônico do Diabo. Exatamente. O Maico, ele começou a... Como a gente já não tem mais aquela... A gente não via mais aquela seriedade de tocar por dinheiro e tal, o Maico pegou e chamou a gente na responsa. Falou, vem cá, vocês querem o quê? E aí a gente, com o número Vem Que Tem, a gente quer e tal. Ele veio com as ideias do show, ele fazia muito show para Ribeirão Preto, muitos eventos famosos. E a gente viu ali uma oportunidade de voltar a ser sério. Sonhar de novo? A sonhar de novo, Renato. Porque ele já tinha uma festa famosa em Ribeirão Preto, né? A Toledo Tudiano. E aí ele pegou e falou, não, então vamos, primeira coisa. Não, na verdade ele queria já, o Vem Que Tem, ele queria já patentear. Ah, tá. Só que tinha um grupo no Rio de Janeiro que já era patenteado com esse nome. Então não poderia. E ele só trabalhou com a gente patentear essa marca nossa. E aí foi quando a gente foi escolher o nome, a gente o nome. Falando de samba. E praticamente foi uma família também que veio, e meus irmãos, Michel, Rafa, na época o Foca, o Mário também fez a parte do Falando de Samba. Se eu esqueci de alguém, pelo amor de Deus, me desculpa. Mas aí, né, aí aquela vez tinha o Zé, que era do Bem Que Tem. Enfim, a partir dali veio Falando de Samba, que foi uma família que... A Vini hoje também passou por lá, Renato. Sim, a Vini passou por lá, conversou com a gente também lá. Marquinhos passou por lá também. Enfim, eu acho que Falando de Samba, todo mundo que comenta, que fala comigo hoje, todos os grupos que eu passei, todo mundo fala do Falando de Samba. Que era a molecada que fazia aquele samba autêntico sem agrotóxico, velho. Falando de samba, entre a barreira que o mundo me impôs. Falando de samba, falando de samba, ao som da buíca, bandeira bobô. falando de samba, Você não diz pra onde eu vou. falarei do samba, ritmo de bamba, seja onde for. Eu não lembro, mas era assim. Eu acho que o Paulinho composição do Paulo Nagô. O Paulo deu um presente pra gente aí, Renato. Eu esqueci a letra, pô, mas era Se ganha um amor. Assim, o Paulão sempre confiou na gente também, veio agregar. O Thiago também do violão fazia umas músicas muito massas. Inclusive, nós gravamos essa música do Thiago. Gravamos duas do Thiago e uma do Paulo Nagô. E a do Paulo Nagô, a gente, como tudo, a gente acabou se perdendo, mas a do Thiago, que é ele tem teu amor no vivo. A gente gravou também essa música aí. E falando de samba, assim como Aqui Tem Samba, como Eterno Samba lá atrás, o Pura Sedução, são grupos que vão ficar no meu coração. E volto a dizer, todo mundo hoje pergunta, falando de samba, por que parou, né? Pô, vocês faziam um samba legal. E tipo, agora do Rafinha também gravou muito, marcou muito, né, Rê? Mas é isso, mano, é isso. Só gratidão a todas as pessoas que estão na minha vida, gratidão. Massa, Rafinha. Ô, Rafinha, e nessa empreitada junto com o Michael do Fundo Estudiano, teve uma coisa que marcou muito pra mim, acho que pra você também, foi a possibilidade de estar trabalhando com o saudoso Reinaldo, Príncipe do Pagode, né? Renato, eu até arrepio de falar, porque assim, é o que eu falo, né? O Michael, ele trouxe pra gente uma coisa que estava muito distante, né? A gente não via tocar do lado de pessoas famosas, né, cara? De artistas famosos, de conversar com artistas famosos. E ele veio com essa planilha do Reinaldo, um cara que a gente sempre admirou, que a gente sempre trabalhou as músicas dele. Ele veio com essa possibilidade. E eu e você, como sempre, pé no chão, a gente foi muito contra. Sim. Teve muitas brigas, né, Renato? Muitas brigas. Mas é como eu falo, né? As pessoas acreditam no nosso potencial. Tem pessoas que acreditam na gente mesmo, até mais do que a gente, né? E o Michael foi um desses. E a gente
de abertura de show do Reinaldo, nós passamos a ser afilhados do homem, né? Eu lembro como se fosse hoje. Afilhados do homem. Não, Não, eu só ia falar que, tipo assim, infelizmente, a tal da câmera que gravou todo esse momento foi roubada, Renato. Só tem uma foto e eu tô assim, ó. Eu vi, e essa foto que eu trabalho até hoje. Abraçado nele assim, ó. É, Não tem mais nada. e assim, cara. Renato, o que importa é que o nosso coração tem que ver. Sim. Eu sentia que ele estava muito mal no último show dele, eu até tinha comprado os ingressos para ir. Aí na época eu briguei com a minha atual esposa, que eu queria mandar um beijo para ela, Flaviana. E a gente brigou, não vai, eu sabia dentro do meu coração que era o último show que eu ia ver do Reinaldo. E ele veio e para ajudar ainda caiu no hotel aqui, Renato, ele veio de Bengala e fez um show, Renato, um show muito foda. E o que mais que eu fiquei feliz foi na hora que eu fui lá para conversar com a banda, o pessoal, não, vai lá falar com o teu padrinho, o pessoal da banda me levou lá para falar com ele. Ele, pô, né, e o grupo como é que tá? Perguntou como que a gente tava e perguntou muito do Maicon, tô negritudiano e tal. Eu falei, ô, padrinho. Eu esquecia, né? Porque, né, Renato, o Maicon fazia uns eventos muito bons, ele realmente valorizava muitos artistas que vinham. E aí o Reinaldo perguntou do negritudiano, perguntou da gente e disse pra gente não desistir, não era fácil, mas a gente não desistir. E eu guardei isso muito comigo, Renato. Reinaldo, além de ser um dos caras que nos inspirou também musicalmente, assim, e também olhando a banda do Reinaldo, a gente via que era possível a gente chegar, porque eram pessoas igual a gente, carne e osso, né, Renato? E o Reinaldo... A proximidade possibilitava isso, né? Exatamente, velho. Ô, Rafinha, eu sei que nós temos muito que aprender, muito que caminhar ainda. Em Ribeirão Preto tem grandes músicos, pessoas que trabalham muito mais tempo que a gente, nas quais a gente se inspira. Não vou nem abrir aqui, senão a gente ficar citando nome até amanhã. Tem muita gente boa em Ribeirão Preto, pessoas mais velhas, mais jovens também. Mas assim, você tem uma trajetória considerável na música em Ribeirão Preto. Qual que é a dica ou o conselho que você dá para quem está começando aí, está montando seu grupo de samba ou a sua banda? Qual que você falaria para a pessoa? Ô, Renato, o conselho que... Primeiro de tudo, Renato, as pessoas têm que entender o que quer. Se a pessoa for querer realmente viver da música, se a pessoa quer só tirar aquela onda de final de semana, como todos os grupos começam com essa onda, primeiro a pessoa coloca um objetivo. Se é viver da música, estuda, Renato. Estuda, porque todo dia tem coisas novas. Dedicação, se dedique. E tente verdadeiramente, Renato, ouvir os mais velhos. Por quê, Renato? Às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes, e quando a gente começou lá atrás também acontecia isso. Chegava alguém querendo tocar com a gente, ou querendo falar alguma coisa com a gente não valorizava. A gente ria, zoava daquela pessoa, só que a gente não sabia o conhecimento que aquela pessoa trazia por trás da gente. Eu converso isso muito com as pessoas hoje, com os mais velhos, que hoje não estão em ascensão, mas que fizeram alguma coisa que bateram muito chão pra gente poder caminhar. Então, assim, não desmereça ninguém. Eu acho que a dica é essa. Ouça todo mundo, ouça todos, né? Tira o que tiver de bom. Tira o que tiver de bom, mas não desmereça ninguém, porque como naquele filme no Hora Compadecida, né? No final, Jesus negro, né? Foi lá e pediu um pão não foi nem pro Chicó, e eu esqueci o nome do outro personagem. Zé Grilo, né? Zé Grilo. E o Zé Grilo, mesmo depois de ter recebido a bênção da vida novamente, não botou fé no que aquele lá era Desmereceu. desmereceu. De certa forma. Então não desmereça ninguém, Renato. Eu acho que o caminho é esse. Não desmereça ninguém e dedique-se. Né? Rafinha, estamos chegando no final. Pô, que pena, Mas se ficasse até amanhã se deixasse aqui, Mande né? um abraço aí para quem você quer mandar. Ô, Renato, eu queria mandar mais pros meus filhos, pro DRG, né? Diógenes, Rafael e Gael. São meus filhos, são as pessoas que me motivam todo dia a acordar, quando tá sol, quando tá chuva, quando tá frio, não tem como ficar na cama, temos que se levantar, sacudir a poeira. E são a razão do meu viver, meus 3 filhos. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pra minha família, na verdade sim, pra minha família inteira, em nome da minha mãe, Neide, um beijo. Eu não poderia deixar de mandar um beijo para a família Rodrigues, em nome da matriarca, que hoje não está nesse plano, a dona Leonor, que muito do que eu sou hoje também, Renato, você conheceu essa pessoa, muito do que eu sou, os princípios, até arrepio de falar, dos princípios da minha avó Leonor Rodrigues. Enfim, é isso, Renato. Essas pessoas aí, volto a dizer, a Flaviana também, minha esposa, que me aguenta, que abraça minhas ideias.
Tem novidade, né, Renato? Um passo maior aí. Eu só pude dar esse passo maior também com o aval dela, com que ela falou, não, Apoio, tô né? junto com você, né? Então, assim, é muito importante você ter pessoas, Renato, que não pessoas que te idolatram e nem pessoas que te bajulam, mas pessoas que falam que você tem que ouvir. E a Favela é uma delas. Às vezes eu não gosto, mas é o que é o necessário, viu, Renato? É necessário. Olha, vamos fechar um pouquinho diferente, né? Porque o Rafinha ele faz parte de um projeto, né, Léo? Somos sócios no projeto chamado Pé na Areia, que é o Samba Pé na Areia. Samba né? Pé na Areia, E na Renato. última edição a gente lançou alguns versos lá e fez muito sucesso. Muito sucesso. Vamos fazer um improviso aqui agora. Vamos vou fazendo mostrar improviso aqui. pra dizer que não foi nada escrito, hein, velho? Nada escrito, hein? Bate-papo com o cavaco. No bate-papo com o cavaco. No bate-papo com o cavaco. No bate-papo, no bate-papo com o cavaco. No bate-papo com o cavaco. Vai cantar pra você, velho? Vai cantar? Olha, compadre Rafinha, ele pediu pra eu começar. Deixa comigo, meu compadre, a gente vai representar. Eu já ouvi fundo de quintal, já ouvi balacobaco. Agora vocês que estão aí, vão ver bate-papo com cavaco. No bate-papo com o cavaco. No bate-papo com o cavaco. No bate-papo, no bate-papo com o cavaco. No bate-papo com o cavaco. Olha aqui no bate-papo, já entrevistei muitas pessoas. Veio o mestre Alessandro, que fez um som numa boa. Eu vim aqui, Renato, eu vim meio ligeiro. Eu não sabia o que falar, ia bater o meu pandeiro. Bateu bem o seu pandeiro, você sempre representa. Olha, a Rafa veio aqui e mandou logo uma Eu tô muito feliz. de cortar. Olha pra esse céu, obrigado pela oportunidade, meu parceiro Kael. No bate-papo com o cavaco. No bate-papo